bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto bioclimático e para isso é importante a gente fazer uma revisão sobre o conteúdo que nós já vimos na semana passada de dados climáticos, arquitetura versus clima, para a partir disso a gente começar então a tratar das nossas estratégias bioclimáticas. Nesse slide, a gente consegue perceber que muito além da gente gostar de conforto ambiental, é a gente trabalhar com as NBRs. Então, essa aqui é a NBR 15220, a parte 3, tá? Então, ela fala de zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Como vocês podem perceber, ela divide o Brasil, o nosso país, em 8 grandes zonas climáticas e Campo Grande está na Z6. Tá? Então, Z6, que é toda essa porção aqui do mapa, é a porção na qual nós estamos contidos. Campo Grande, Goiânia, Presidente Prudente, por exemplo. Ela faz considerações sobre o tamanho das aberturas para ventilação, proteção para essas aberturas, o tipo de vedação externa, que seriam nossas paredes externas, e as estratégias de condicionamento passivo que devem ser adotadas. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que são essas estratégias. Bom, pessoal, e aqui tem o resumo que eu fiz para vocês da NBR com o mapa do Brasil mostrando apenas a nossa zona bioclimática. No caso dos nossos alunos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós nos enquadramos na Z6, zona bioclimática número 6. Se eu tivesse em outra parte do país, seria outro número. Então, por exemplo, em Brasília, Distrito Federal, seria zona 3, e assim por diante. Então, nós pegamos apenas o que interessa para a zona bioclimática número 6, para fazer uma análise aqui para vocês, ok? Então, tamanho de aberturas. Ele considera interessante que nós utilizemos aberturas médias, que variam de 15% a 25% da área do piso, ou seja, para cada ambiente eu tenho que calcular primeiro a área desse ambiente, eu tenho que saber essa área e depois eu consigo jogar nessa regrinha e verificar qual o tamanho ideal das janelas ou da janela que eu vou colocar nesse ambiente. Por exemplo, um banheiro, ele vai ter aí 5 metros quadrados. Então, quanto que é 15% de 5 a 25% de 5 metros quadrados? Então, eu tenho esse limite para fazer a minha janela do banheiro, para fazer com que ela fique, como que eu posso dizer, confortável termicamente, né? Salas de aula, a mesma coisa. Eu tenho uma sala de aula que tem 100 metros quadrados. Então, eu vou poder ter 15% até 25% dessa área do piso para as minhas aberturas não ficarem desconfortáveis. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular, essa regrinha ficou fácil, 100 metros quadrados, 15% de 100 vai dar 15 metros quadrados, esse é o mínimo. 25% de 100, 25 metros quadrados, esse é o máximo. Então, minha janela deve ter de 15 a 25 metros quadrados, ou o conjunto de janelas dessa sala de aula que eu estou projetando. Isso eu vou fazer para uma cozinha, isso eu vou fazer para um quarto, né, um dormitório e assim por diante. No caso, todas essas janelas, eles aconselham que a gente faça o sombreamento, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, sombrear essas aberturas. Isso é aconselhável, tá bom? Outra coisa, o que seriam esses exemplos, né? Se a gente for pensar em exemplos para o sombreamento. É ruim essa canetinha aqui do PowerPoint, gente, foi mal. Estratégias como brises, treliças, marquises, um beiral mais avantajado, tudo isso é uma estratégia para sombrear essas janelas, tá bom? Vai depender da estética, da identidade que você quer dar para o seu projeto. Paredes externas. As paredes, a gente tem que considerar, isso é muito importante, elas devem ser pesadas, tá? O que é uma parede pesada em Campo Grande? É uma parede
que ela vai ter essa transmitância térmica menor ou igual a 2,2. Transmitância térmica é o quanto ela transmite de energia por metro quadrado de superfície para aumentar 1 grau Celsius, tá? Então, a gente usa o símbolo aqui menor que, porque ela pode ter até 2,2 ou menos, ela não pode ter mais que isso, tá bom? Então, a transmitância térmica, ou seja, o quanto ela transmite de energia, tem que ser um valor baixo. Por isso que aí vai ser aconselhável uma parede dupla, por exemplo, tá? Ou uma parede que tenha mais camadas, tá certo? Isso paredes externas, ou seja, fachadas, tudo bem? Depois, o atraso térmico é essa letra grega aqui. Ele tem que ser maior ou igual que 6,5 horas. Ou seja, o quanto eu devo demorar para liberar essa energia, esse calor dentro do ambiente. No mínimo, tá? Aqui em Campo Grande, no mínimo 6,5 horas. Então, uma parede que seja mais rápida a liberação de calor, já não é recomendável em Campo Grande. Camila, mas onde que eu vejo isso? Eu não sei, eu não tenho repertório, eu tô aprendendo agora, como é que eu faço? Calma, fica tranquilo. Você vai olhar lá na NBR 15220, lá no final, nos anexos, ela vai ter diversos exemplos, todos numa tabela ilustrada, bem bonitinha. Catálogo da Caixa Econômica Federal também tem, aquele guia orientativo da NBR 15575 também tem. Tá? Então, você vai olhar esses exemplos e vai encontrar o que realmente está adequado para a nossa zona bioclimática, tá bom? E depois o FS, que é o fator solar menor ou igual a 3,5%. O FS ele é usado para materiais opacos, mas ele também é usado para materiais translúcidos ou transparentes, que é o principal. Tá? Então, qual deve ser o vidro, o tipo de vidro. Então, o fator solar, ele tem a ver com o tipo de vidro, a qualidade desse vidro. Tá bom? Entendido a parte de paredes? Podem deixar dúvidas e comentários que depois eu vou respondendo, tá? Coberturas, a mesma coisa, tá vendo? Tem a transmitância, tem o atraso térmico e tem o fator solar. Eu vou analisar do mesmo jeito, só que a diferença... Em Campo Grande, a gente precisa de cobertura leve, ou seja, não precisa ser uma barreira tão efetiva, porque o nosso principal problema é na fachada, na envoltória, tá? Nas paredes externas e não no telhado, porque a nossa latitude não está próxima de 0 graus, ou seja, a gente não está lá no Equador, na linha do Equador, como a região do Nordeste brasileiro. Ele sim tem mais problema com a cobertura, porque o sol está sempre vindo a pino, que é aquele sol ortogonal em relação à linha do piso, né? Ele vem retilíneo. Então, lá eles têm mais problema com a cobertura. E aqui não, a nossa exigência é um pouco mais branda para coberturas. Ou seja, nossos telhados não precisam ter tantas camadas, já vai ser suficiente. Vejam só, a transmitância térmica ela é menor ou igual a 2. Tá vendo? Watts, que é energia, dividido por metro quadrado, ou seja, por superfície, vezes K, que é Kelvin. O atraso térmico menor ou igual a 3,3, tá vendo? Então, a gente quer que esse atraso seja baixo, porque eu quero uma liberação mais rápida. A gente quer que a transmitância seja baixa também, ou seja, a gente não quer transmitir muita energia, mas o atraso, a liberação de calor pode ser mais rápida, tá? Fator solar menor ou igual a 6,5%. E aqui são as estratégias que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, tá? Inércia térmica, que é a gente realmente liberar esse calor mais lentamente. Resfriamento evaporativo, que além de umidificar o ambiente, vai ajudar a diminuir a temperatura, combinado com a massa térmica, ou seja, pode ser uma parede mais robusta ou uma cobertura também mais robusta. No caso aqui eu tô falando de teto verde, tá? Ventilação seletiva, então nas horas do dia em que lá fora tá muito quente, não é bacana. Imagina se lá fora tá 35 graus. Eu não quero que esse bafo quente entre dentro da minha casa.
Então, é seletiva nos horários em que vai ser realmente agradável eu ter essa estratégia. Tá? Aqui exemplos de cidade, Campo Grande, Goiânia, como a gente já falou, ok? Aqui eu estou mostrando essa norma que eu acabei de citar, que é a 15575. Então, na verdade, esse é o guia ilustrado da norma, tá? Ele é bacana, como eu falei, porque é uma atualização da NBR 15220, que falava apenas dessa parte térmica. Ele já vai falar sobre várias outras questões de desempenho, como acústica, lumínica, estanqueidade, manutenabilidade, manutenção, enfim, segurança contra incêndio. E esse livro aqui, ilustrado, ele foi feito justamente para nós, arquitetos, urbanistas, engenheiros, conseguimos entender um pouquinho melhor na prática os exemplos e tudo mais. Então, ele coloca, dessa parte da 15220, ele traz várias especificações, tanto de parede como de cobertura. Tá? Então, eu trouxe ele aqui como uma lembrança para vocês. Quando a gente fala em fatores climáticos, é importante a gente pensar em quais condições climáticas eu estou avaliando, eu estou verificando antes de tomar a decisão, né? Então, geralmente, a gente trabalha com essa condição aqui, tá? Para fazer uma simulação computacional, por exemplo. Tá? Então, eu tenho radiação solar intensa, temperaturas diurnas altas, temperaturas noturnas médias e médias amplitudes térmicas. Tá? Então, por exemplo, no software da Iolux, que eu dou aula sobre ele, a gente faz uma simulação de céu semi-encoberto. Aqui é a distribuição climática de acordo com o autor Strahler. Ele divide o mundo em 4 zonas climáticas. Isso aqui a gente já falou em sala de aula. Então, a próxima linha do Equador, a gente tem essa mancha vermelha, que seria quente e úmido. Um pouquinho mais afastado ao norte e ao sul, mas ainda passando pelo Trópico de Capricórnio, né? E Trópico de Câncer. Essa mancha amarela, que é o quente seco. Depois, temperado, mais aos polos. E frio, que seria um clima mais extremo, e o polar. Tá? Isso aqui a gente já falou em outro momento na aula sobre clima e arquitetura, estou apenas revisando, então vou passar mais rápido. Essa parte aqui também a gente já falou. Então, o clima polar é aquele clima com neve e chuva o ano todo, pequena variação diurna e ventos severos, trouxe os iglus como uma arquitetura vernacular, ou seja, de origem dos povos, no caso dos esquimós. Para vocês darem uma olhadinha. Então, fechamentos de grande resistência térmica, preciso reduzir ao máximo essas trocas de frio, no caso, né, entre o ambiente externo e o interno, e a perda de calor por convecção é muito alta, ou seja, por essas massas de ar, essas rajadas de vento, eu perco muito calor, tá? Convecção, lembrando que a convecção vai ser uma troca térmica, importante estudar isso. Clima frio, eu tenho máxima 10 a 15 graus, mínima menos 30. Tá? Então, um clima bem extremo, eu vou precisar suspender essa casa para evitar o contato com a neve. Eu quero captar essa radiação solar. As casas podem ser mais agrupadas para eu tentar fazer um equilíbrio térmico e ganhar massa térmica também. Paredes mais grossas. Tá? Tudo isso é bem-vindo em clima frio. E cores mais escuras, para absorção do calor. O coeficiente de absorção alfa, para cores mais escuras, ele é maior. Então, absorve mais calor, mais energia. Tá? Isso é bom para um clima frio. Para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já não é bacana. A gente precisa de cores claras. Tá? Mas as paredes grossas são bem-vindas no nosso clima, as paredes externas grossas, para auxiliar nessa inércia térmica, porque a gente não quer, no caso aqui de Campo Grande, que o calor invada, né? A gente pode usar assim. Temperado, eu vou ter uma flexibilidade, né? Um verão com 33 a 37 graus, e eu vou ter aí um inverno com temperaturas próximas a 0 graus.
Então, eu quero captar essa radiação solar no caso do inverno, eu quero me proteger contra a radiação no verão, né? Então, eu vou precisar de uma palavrinha-chave que é a flexibilidade. Outra coisa muito bacana são as espécies arbóreas, tá? As espécies caducifólias ou caducifoliadas, que perdem as folhas no inverno. Elas são muito bem-vindas nesse clima e nas demais estações elas estão floridas ou com folhas. É o caso do ipê, tá? O ipê branco, o ipê amarelo, o ipê rosa, que a gente tem aqui na nossa região também, tá? Proteções flexíveis, então brises móveis, persianas, toldos, venezianas móveis são muito bem-vindos nesse clima, para hora eu armazenar esse calor e hora eu proteger a casa. Outra coisa muito bem-vinda são casas que aproveitam esse desnível do solo, ou seja, essa parte semi-enterrada, para se proteger das rajadas de vento. O pé direito também, o ideal é que seja menor, tá bom? Pé direito no clima temperado pode ser mais baixo. O clima quente e úmido, tá? Aqui em Campo Grande a gente tem, como eu posso dizer, características desse clima. Então, a gente deve usar o sombreamento, a ventilação natural, só que seletiva, cores claras, os telhados com beirais mais avantajados são muito bem-vindos. Esse tipo de iluminação indireta também é muito bem-vinda em Campo Grande, ou seja, eu tenho aqui a radiação, ela bate nessa prateleira de luz, estão vendo? Depois ela bate novamente aqui nesse forro e entra com menor carga térmica dentro desse ambiente. Isso é muito bacana, é muito bem-vindo em Campo Grande. Um pé direito mais elevado para facilitar essa renovação de ar, tá? Então, eu tendo aqui esse pé direito um pouco mais avantajado, eu vou facilitar o processo de efeito chaminé ou até mesmo de ventilação cruzada, tá? Porque essa diferença de pressão entre a entrada e a saída do ar fica mais forte e eu consigo então acentuar essa estratégia, que é muito bem-vinda. Inclusive, a ventilação natural, ela é bem-vinda em mais de 90% das capitais brasileiras. Ventilação associada ao sombreamento, ok? Então, muito bem-vinda. Pensem nisso para os projetos de vocês. Vegetação, aqui no caso, para evitar a radiação solar aqui nessa fachada, estão vendo? Então, ela faz uma estratégia de sombreamento aqui na fachada. Isso também é muito bem-vindo em Campo Grande, ok? Então, pensem nessas estratégias para os projetos de vocês. Bom, o clima quente seco, ele tem essa amplitude térmica muito elevada, tá? Então, a oscilação diurna entre o dia e noite é muito alta, tá? Outro fator importante desse clima é a baixa umidade relativa do ar, tá? É muito baixa a umidade relativa do ar. Então, desse clima, a gente pode pegar algumas características que também servem para o nosso período de seca, que é um período até estendido. Então, cores claras, sombreamento, vegetação, uso de água, né? Espelho d'água, chafariz, aspersores de água. Isso é muito bacana a gente pegar também para o nosso clima, porque o nosso período de seca é sim prolongado e nós devemos utilizar essas estratégias, ok? Dica: a Organização Mundial de Saúde estipula que 60% é o mínimo de umidade relativa do ar para considerar aquele local salubre. Se os índices já estão abaixo disso, significa que você já tem uma umidade relativa do ar baixa. Tá? Então, se atentem ao jornal local, aos dados climáticos anuais da sua cidade, para você verificar se você tem essa deficiência, se você tem um clima considerado seco, e aí sim você pode usar algumas dessas estratégias também, tá bom? E aqui muito bacana, tá? Eu deixei aqui esse slide para vocês com uma dica, tá? E um pedido para que vocês usem ele na hora de fazer projeto, na fase inicial ainda de projeto. Então, projete, são 3 E's mesmo, que é Eficiência Energética nas Edificações, .mma, que é Ministério do Meio Ambiente, .gov.br.
Vocês vão inserir aqui a cidade na qual vocês estão projetando, isso é na página inicial, na homepage do site. E aí ele já desce, né, faz um download de todos os dados climáticos da cidade, é muito bacana, muito legal, então utilizem, vocês vão gostar. Então, Camila, eu não sei qual que é o vento predominante na minha cidade. Camila, eu não sei como que é a pluviosidade, né, os dados de chuva na minha cidade. Ele tem todos os dados compilados e são dados confiáveis, tá? Então, isso é muito importante para um arquiteto urbanista. Dados confiáveis. As pessoas vão te criticar, os profissionais lá fora vão te criticar, às vezes outros professores vão querer que você argumente também, então use sempre dados confiáveis. E o Projet, ele usa os dados climáticos do INEMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Então são dados extremamente confiáveis, podem utilizar com tranquilidade, tá bom? Aqui é um exemplo de gráfico, então a gente consegue ver aqui a temperatura, então ele dá uma média, coloca a zona de conforto e a gente consegue ver nitidamente os meses que a gente tem maior desconforto em relação ao calor ou ao frio. Aqui dados de chuva, a gente consegue ver os meses do ano que estão abaixo de 50 milímetros ou até mesmo com zero, e os meses do ano que estão acima de 200 milímetros, que já é bastante chuva. Umidade relativa do ar, a mesma coisa, em quais momentos do ano a gente está abaixo daquele mínimo recomendado de umidade relativa do ar, a gente pode ter problemas respiratórios, então o arquiteto urbanista consegue aí interferir positivamente, criando um microclima adequado nesse lote, nesse entorno do projeto e dentro da própria obra, quer dizer, a gente tem esse poder de interferir no microclima, que é essa escala do lote e o entorno imediato, minimizando esses efeitos aqui, tá bom? Rosa dos ventos, que meus alunos sempre têm dúvidas, então ele dá rosa dos ventos geral, ele também fala rosa dos ventos durante o dia e também somente à noite, se você quiser pensar em ventilação noturna no seu projeto, tá bom? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as estratégias bioclimáticas, quais são elas, como que a gente analisa, como que a gente faz essa leitura da carta bioclimática e, num segundo momento, quais a gente utiliza aqui em Campo Grande, tá bom? Bom, aqui é um croquis do Roberto Lamberts. Roberto Lamberts é o autor do livro Eficiência Energética na Arquitetura, que eu sempre cito para vocês porque é uma ótima bibliografia. No capítulo 3, ele trata bastante sobre isso, a arquitetura bioclimática, tá? Então, é um croquis da carta bioclimática e tenta mostrar, olha, que é um gráfico, né, que envolve, então, dados de umidade relativa, de temperatura. A gente esparrama aqui os dados climáticos anuais da cidade que a gente quer analisar. Então, eu posso analisar, por exemplo, de Campo Grande, vou verificar aqui como que é o padrão de distribuição desses dados anuais. E a partir disso, estão vendo esses polígonos todos aqui? Eles são fixos, eles ficam aí na carta paradinhos, mas é a partir deles que a gente começa a ler quais dessas estratégias passivas são importantes, são relevantes, devem ser consideradas em projetos para essa cidade que eu estou analisando. Tá? Então, vou passando aqui os slides, vocês vão vendo como funciona. Então, aqui ela de forma mais técnica, estão vendo que ela tem um eixo horizontal, um eixo vertical, esse aqui na curva, tá? Que se refere a essas diagonais, e a gente ainda tem essas curvas vermelhas. Então, vou passando um por um para a gente falar um pouquinho sobre eles. As linhas verticais se referem à temperatura de bulbo seco, que vai ser a temperatura mais alta, é a temperatura usual que o pessoal do clima nos jornais cita, comenta, tá? Então, como é uma linha vertical, eu vou fazer a leitura aqui na horizontal, estão vendo? Uma linha vertical, faço a leitura aqui na horizontal do valor. Depois, a temperatura de bulbo úmido não é tão usual assim. Eu tenho que ter um termômetro, ao invés de ter um bulbo, que é aquela pecinha de baixo seca, fica com água ali, aí tem
um pedacinho de tecido que fica sempre molhado, então é uma temperatura mínima, enfim, é outro tipo de temperatura que vai ser relacionada ao bulbo úmido. Tá? Então são essas linhas diagonais, eu faço a medição aqui nesse eixo curvo, tá? Então a linha diagonal em verde e aqui o valor alcançado. Na horizontal, a gente faz a leitura aqui na vertical, tá? Então, é umidade absoluta, então é a razão entre gramas de vapor dividido pelo quilo de ar seco daquele determinado ambiente. Essa também não é muito usual, o que a gente mais usa vai ser essa aqui, a umidade relativa do ar. Então, todas essas curvas vão representar um percentual de umidade relativa do ar. Então, aqui 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, até essa última, que seria 100% de umidade relativa no ar. Então, guarda aí, TBS, temperatura de bulbo seco, e UR, umidade relativa do ar. São as duas mais importantes que a gente vai utilizar. Aqui já é a carta bioclimática brasileira, tá? Então, a gente tem esses polígonos enumerados com estratégias relacionadas ao conforto térmico. Então, mais ou menos aqui, ó, dessa porção... Opa, ai, gente, ficou tão ruim. Deixa eu apagar. Apaguei. Ó, vou pegar a caneta. Dessa parte aqui, ó, tá? De 20 graus pra cá, eu tenho estratégias de resfriamento. Então, de 20 graus Celsius para cima, são estratégias que ou é para sombrear, ou é para diminuir a temperatura, ou são estratégias que eu vou aumentar a espessura da parede, com isso eu vou conseguir um equilíbrio térmico interno, tá? E dessa reta para cá, eu tenho estratégias para aquecer a casa. Porque menos de 20 graus já é considerado desconforto ao frio. Então, eu tenho que elaborar estratégias para aquecer a casa. Então, guardem aí. 7, 8 e 9 são estratégias de aquecimento, tá? E depois, todas essas outras, tirando a 1, tudo que tá aqui dentro da 1, tá dentro de uma zona de conforto. Ai, desculpa, gente. Ficou muito bagunçado. Tá? Então, tudo que tá aqui na número 1 vai estar dentro de uma zona de conforto nesse ambiente. Tudo que está à direita do gráfico são estratégias para melhorar o conforto em relação ao calor, tá? E tudo que está à esquerda, isso, à esquerda, são estratégias para melhorar esse desconforto ao frio. Então, aqui estratégias de aquecimento e aqui estratégias, no caso, de resfriamento. É importante lembrar que no Brasil a gente precisa muito de estratégias de sombreamento e de ventilação natural. E aqui é um exemplo de carta bioclimática para Curitiba. Tá? Então, peguei aqui um exemplo de Curitiba. O que a gente consegue avaliar e o que a gente deve avaliar dessa mancha? Ela é uma mancha alongada, estão vendo? Sempre que a mancha da cidade for alongada, significa que ela tem uma amplitude térmica elevada. Isso diz muito sobre essa distribuição térmica anual. Quer dizer que eu tenho dias frios, que eu tenho dias muito quentes e tenho dias dentro da zona de conforto, ok? Então, aqui eu vou ter que usar estratégias, ó, a número 2. Então, a número 2 é ventilação. Então, lá em Curitiba eu preciso de ventilação. Eu preciso na número 11, ó, que é uma combinação de ventilação, massa térmica, que pode ser uma parede mais espessa, por exemplo, e resfriamento evaporativo, que pode ser um espelho d'água, uso de vegetação. Isso para os dias quentes. Para o frio, eu tenho que usar 7, que é a mesma parede dupla, parede mais espessa, só que com o ganho de radiação solar, de calor. O 8, que é o aquecimento solar passivo, ou seja, eu tenho que ter talvez estruturas retráteis, como aberturas na cobertura durante o dia, para ganhar essa radiação solar, e à noite eu fecho, tá? O aquecimento artificial, como lareiras e sistema de calefação. Quer dizer, eu preciso de tudo isso nesse clima de Curitiba. Aqui
na região do Rio Grande do Norte, né? Temos aqui Natal, Rio Grande do Norte. Vejam que a mancha é muito mais compacta, tá? Então, é uma mancha, ó, concentrada aqui nessa parte do gráfico. Vejam que eu vou precisar basicamente da número 2, que é ventilação natural, tá? E vou precisar um pouquinho do número 11, que é aquela combinação com resfriamento evaporativo. Fora isso, eu praticamente não tenho nenhum desconforto ao frio aqui no Rio Grande do Norte. Brasília, novamente a mancha já é um pouco mais alongada também. Eu tenho muitos dias do ano dentro da zona de conforto, porque eu estou trabalhando com médias anuais, então muitos dias ficam dentro mesmo, apesar de eu ter dias muito quentes e muito frios. Eu vou precisar um pouquinho de estratégia de ventilação natural, resfriamento evaporativo também, porque tem período de seca muito prolongado lá em Brasília, e eu vou precisar de estratégias também para aquecer. Tá vendo? Então, é assim que a gente analisa a carta bioclimática das diversas cidades. Na NBR 15220, a gente não tem a carta bioclimática de Campo Grande, tem a de Goiânia, que ela ajuda a representar o nosso clima, porém, não é a de Campo Grande. Então, eu fiz no software Análisis Bio, que é um software gratuito, tá? Eu fiz ela para a gente dar uma olhadinha aqui na aula. E para vocês verificarem quais realmente são as estratégias importantes para Campo Grande, ok? Lembrando que na NBR ele cita, deixa eu deixar aqui, peraí, ele cita essas letras, tá? Então ele vai tabelar por letras e não por números. E aí ele coloca essas letras e ele explica o que são cada uma delas, que é o importante para a nossa zona bioclimática. Tá? Então, massa térmica para aquecer e também para resfriar, ou seja, eu posso usar uma parede dupla em Campo Grande, tanto para os dias mais frios como para os dias mais quentes. Vai ajudar a neutralidade térmica ali dentro do ambiente. A zona de desumidificação, ou seja, eu vou ter que ter ventilação natural para renovar esse ar e não ter mofo, mau odor, bolor, sabe, nos ambientes. E a zona de ventilação, ou seja, a gente também vai ter que ter ventilação seletiva. Então, em alguns momentos do ano, eu vou poder ter ventilação durante o dia. Em outros momentos do ano, quando são dias muito quentes, eu só vou poder ter ventilação noturna. Então, é importante a gente começar a estudar esses conceitos também. Vamos ver como é que ficou a carta de Campo Grande? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, essa aqui é a nossa carta bioclimática. Vocês vão falar, Camila, mas cadê as bolinhas vermelhas? Com a atualização do software, ele ficou agora com essas fitas. Se vocês forem ver, são 12 faixas, tá? Cada uma dessas faixas representa um mês do ano. E a gente vai ver que temos dias do ano dentro aqui da zona de conforto, né? Então, a gente tem dias do ano aqui dentro e a gente tem desconforto ao calor, que a gente vai precisar de estratégias, e a gente tem um pouquinho também de desconforto ao frio, que a gente vai precisar de outras estratégias, tá? Isso aqui também é desconforto ao calor, tá? Tudo isso aqui é o número 2, é ventilação, aqui é resfriamento evaporativo e para cá já é massa térmica. Então, eu marquei aqui para vocês tudo que o software me deu no relatório. Então, a gente precisa de ventilação natural em Campo Grande, a gente precisa de resfriamento evaporativo, que é uma estratégia que ajuda a diminuir a temperatura e aumentar a umidade, principalmente naqueles meses do ano de seca. A gente precisa aumentar a inércia térmica, seja para resfriar ou seja para aquecer um pouquinho em alguns outros dias do ano. Então, a parede pesada, ela é importante, que a NBR 15220 já fala pra gente, né? Outra coisa é aquele percentual de abertura, ou seja, o tamanho dessas janelas, que ela também fala pra gente, que vai ajudar aqui nessa ventilação, tá bom? O software Análisis Bio, ele também gera um relatório mês a mês. Então, ele vai comentando mês a mês qual o percentual de conforto ou de desconforto daquele mês e qual estratégia é mais importante. Olha que bacana. Então, mês a mês, você já sabe como você deve atuar para o seu projeto ser confortável. Tá? Então, aqui ele já vai falando, por exemplo, em janeiro, a gente só tem 7% dos dias de janeiro com conforto.
Em julho, a gente já tem 68,5% dos dias desse mês com situação de conforto térmico. Tá? Então, ele vai colocando mês a mês e qual é a estratégia principal. Então, a gente vê aqui no verão, aqui em janeiro, principal estratégia é ventilação. Já no inverno, a principal estratégia vai ser massa térmica. Bom, então ele vai explicando para nós as estratégias no decorrer do ano também. E aqui eu comecei a ilustrar um pouquinho cada uma das estratégias. Então, na carta bioclimática, a gente tem essa zona que é considerada zona de conforto. Vejam que ela varia desde 18 até 28 graus e umidade também é bem variável, tá? Depois, tudo que sai dessa zona de conforto, a gente tem que colocar alguma estratégia. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Aqui são só alguns exemplos bacanas, ó. Beiral, que vai ajudar a diminuir essa radiação solar. A prateleira de luz, que também vai ajudar bastante. E aqui a diferença de uma veneziana externa e uma veneziana, ó, interna, tá? Então, quando ela é externa, a gente vê que um percentual bem menor de radiação entra no ambiente, enquanto que quando a gente coloca uma cortina por dentro, tá? Eu vou ter mais energia passando, sendo transmitida para esse ambiente. Então, aqui é o caso de um brise e aqui seria o caso de uma cortina ou uma persiana interna. Aqui é um exemplo de brise na Cidade do México. Aqui a gente vê um brise mais comum, com essas ripas verticais, né? Aqui a gente já vê um outro com design mais arrojado, e o material é o próprio vidro. Aqui é um outro brise que vai ter aí proporções muito mais avantajadas, ó, se a gente comparar com a escala humana, a gente consegue ver que essa proporção é bem avantajada e provoca esse sombreamento interno. Então, eu posso ter diversos designs para trabalhar com proteção solar na fachada, ok? Vai depender da minha intenção projetual. O importante é sombrear essas aberturas. Aqui é uma biblioteca no Japão. A gente pode ver que na paisagem ela fica bem camuflada, né? Olhando de perto, ela tem esses diversos orifícios aqui, que vão dar uma luz mais difusa no ambiente, mais espalhada, ou seja, com menos energia. A gente consegue ter uma claridade, uma luminosidade, sem ter um ganho energético, sem ter um aquecimento, tá? Isso é muito importante para proteger o acervo aqui dos livros. E perto das aberturas eu tenho um espaço mais claro, olha que bacana, para leitura, né? Então eu consigo ter um sistema que pode ter a identidade que eu quero, a estética que eu quero no projeto, e eu posso criar ambientes diferentes com ele, como espaço de leitura e um espaço para o acervo. Bom, diante dessas estratégias, a gente tem os dias do ano que podem estar nessa faixa, que é por desconforto ao calor, então eu vou usar a ventilação diurna, e os que estão nessa faixa, que são os que vão precisar de ventilação noturna. Tá? Peguei um exemplo, que é o Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza, que ele tem um pé direito gigantesco, tá? E com esse pé direito eu consigo promover essa ventilação cruzada de um ponto a outro do prédio, fazendo com que eu tenha essa taxa de renovação do ar. Então, o pé direito alto ele é muito importante para climas mais úmidos e para resolver essa ventilação natural. O arquiteto Lelé, que é muito famoso, muito renomado, ele fez aqui a rede Sara de hospitais. A de Fortaleza, eu peguei aqui um exemplo porque tem esse pé direito enorme, que faz também essa exaustão do ar quente, e tem esse centro de convivência muito bacana, que é onde tem a hidroterapia dos pacientes. Esse hospital é só de ortopedia para casos graves, então é onde eles fazem a fisioterapia. Eu achei bem bacana o uso de vegetação também, então eu trouxe aqui para vocês. Aqui é um centro cultural do arquiteto Renzo Piano, que também é outro arquiteto muito renomado, tá? É na Nova Caledônia, lá na Oceania,
E esse projeto também foi muito premiado justamente por ele buscar essa identidade da tribo local. E ao mesmo tempo, olha que lindo que ficou isso na paisagem, né? Então usou materiais leves para esse clima e permitiu essa ventilação natural a partir da análise predominante do vento, né? E conseguiu criar esse efeito chaminé também no prédio. Então muito bacana, foi muito premiado e é uma verdadeira obra de arte. Eu trouxe aqui para vocês. Trouxe também a região de Dubai, que olha só, desde 1998 já prevê essas questões de ventilação natural para eu conseguir levar a brisa do mar para o interior das cidades. Diferente do que aconteceu na orla do Rio de Janeiro, de Búzios, João Pessoa e outras cidades brasileiras, né, Balneário Camboriú, enfim, que a gente tem aqueles paredões fechando toda a orla e barrando toda essa brisa do mar fresquinha. Então, a gente não tem essa brisa invadindo a cidade, formando ilhas de calor urbanas, tá bom? Então, trouxe isso também porque a ventilação natural não é só dentro do prédio, ela é para a área urbana também. Trouxe aqui o restaurante também da UFPA, Federal do Pará, que é do arquiteto João Castro Filho, também muito renomado. Tá? Belém é conhecida por ter um clima quente e úmido, então a ventilação é extremamente importante. E esse restaurante se remete à vegetação local, tá? Então a copa das árvores foi inspiração para esse projeto do restaurante, que vai ter esses beirais aqui bem avantajados. Então a qualquer hora do dia eu tenho um sombreamento, tá? Independente de onde está o sol aqui, se ele tá a pino, né, ortogonal, se é o amanhecer ou entardecer, eu sempre vou ter esse sombreamento aqui no prédio. Outra estratégia de proteção solar é o uso dos cobogós, e o arquiteto Lúcio Costa, também muito renomado, utilizou muito bem no prédio modernista dele, que é o Parque Guinle, lá no Rio de Janeiro. É um condomínio, né, particular, mas eles recebem visitas guiadas também. E aqui a gente consegue ver, né, os conceitos, né, modernistas. Então, a gente tem aqui os pilares, ó, soltos da vedação, né, a vedação tá passando lá na frente, toda solta, que é esse vidro, né, então eu tenho essas janelonas em fita, e mais externamente foi colocado o cobogó, ou seja, eu tenho essa proteção, eu posso deixar a janela aberta, que ainda assim eu vou ter essa proteção solar e o vento vai entrar na casa, então é muito bacana que ela vai estar sempre sombreada. Indo para outra estratégia, a gente tem o resfriamento evaporativo e umidificação. Então, se o seu projeto cair em toda essa região aqui, né, se os dias do ano da sua cidade caírem nessa região, significa que você vai precisar de estratégias de resfriamento evaporativo. O que é isso? Trouxe exemplos. Um exemplo é o aeroporto de Brasília, Distrito Federal, o uso de vegetação, o uso de espelhos d'água e de chafariz, né? E aqui o uso extenso de vegetação, que ajudou a diminuir até 4 graus a temperatura ali desse saguão, dessa parte do aeroporto em relação à área externa. Então é muito bacana porque eles minimizam o custo com energia elétrica, com ar-condicionado e conseguem ter uma temperatura ideal ali em toda essa parte do aeroporto. Espelhos d'água. Peguei esse Centro Brasileiro Britânico que fica em São Paulo. Então aqui o espelho d'água, ele invade o espaço de recepção, estão vendo? Então aqui eu peguei também bastante essa relação, eu tenho essas janelas com esse pivô, né? São pivotantes, e eu tenho esse espaço aqui da recepção com a presença desses espelhos d'água, o que faz com que o microclima entre também para dentro do ambiente. Eu umidifico essa região. Aqui eu peguei um exemplo também da estação Atocha Renfe, em Madrid, na Espanha, que eu acho essa floresta tropical muito bacana, muito legal. E a gente consegue ver a escala humana aqui, né? E o tamanho da floresta que eles fizeram lá e que hoje é super turística, né? Todo mundo quer ir lá pelo menos para ver, para conhecer essa floresta.
E, enfim, é uma estratégia microclimática, mas também virou um elemento estético ali no meio do saguão da estação de trem. Aqui eu também coloquei a Expo 92, que foi em Sevilha, na Espanha, então o lugar com muitas pessoas e vegetação e aspersores de água também funcionando como estratégia de resfriamento evaporativo. Aqui eu coloco para vocês evaporação na própria telha cerâmica, fazendo essa molhagem do telhado, diminuindo essa temperatura superficial. Então, é um resfriamento evaporativo indireto, porque eu diminuo a temperatura da superfície e com isso eu diminuo a temperatura interna. Aqui é a mesma coisa, são paredes d'água, cascatas d'água. Diminuo a temperatura da parede e com isso eu diminuo a temperatura interna do ambiente. Tá? Isso também são estratégias de resfriamento evaporativo. E a inércia térmica, tanto para os dias muito quentes como para os dias frios. Tá? Ela é importante. Para os dias quentes, eu combino com captação de energia solar. Tá? E para os dias frios, para os dias frios, tá? Para os dias quentes, eu coloco aqui aberturas menores, então eu deixo que essa parede libere o calor lentamente dentro do ambiente, então ela vai ajudar a manter a neutralidade térmica. E quando eu quero aquecer, eu combino essa espessura mais elevada com o sol, tá? Então eu vou aquecendo durante o dia, aqueço bastante, vira uma estufa, e aí à noite eu consigo prender esse calor por mais tempo, porque essa parede robusta libera lentamente o calor. Então vai ser bom, eu armazeno bastante durante o dia, e à noite eu ainda vou ter um pouquinho armazenado. Já nesse outro caso, eu vou evitar que o calor entre, vou ter poucas aberturas e à noite a casa vai estar fresquinha, tá? Então é a mesma estratégia usada de formas diferentes. Aqui eu tô falando um pouquinho do atraso térmico, então a inércia térmica do solo, tá? Da própria curva de nível, eu semi-enterrar a casa, eu deixar ela mais enterrada ou até subterrânea, isso ajuda a aumentar o atraso térmico. Tá? Aqui são alguns exemplos, né? Califórnia, Estados Unidos, de casas com cobertura verde ou semi-enterradas. A gente pode ter paredes duplas, tá? O uso de bloco cerâmico deitado, que é a parede de uma vez, ou a parede dupla mesmo, com um material isolante térmico no meio, como a lã de rocha ou lã de vidro. Então, eu crio aí uma barreira mais isolante, uma inércia térmica mais elevada. Isso é interessante quando a gente fala dessa estratégia. E eu posso ainda ter estratégia que é o uso de sistema de ar para resfriamento, ou seja, o nosso famoso ar-condicionado. Então, vejam que nessa parte aqui do mapa, mais superior do gráfico, desculpa, e mais à direita do gráfico, a gente precisa de ar-condicionado. Então, peguei um exemplo, Cuiabá, tá, no Mato Grosso. Então, peguei o Tribunal de Contas da União, que é do arquiteto Lelé. Ele usou cores claras, usou um pé direito elevado, usou brises para sombreamento, usou vegetação nesses ambientes de convivência, mas mesmo assim vai ter momentos do dia e dias do ano em que a gente precisa combinar essas estratégias passivas que ele usou com estratégia artificial, que é o uso do ar-condicionado. Só que ao invés da gente usar o ar-condicionado no 16, 17, a gente vai conseguir manter ele no 23, por exemplo. Então, e também não vai precisar ligar em todas as horas do dia, tá? Mas muitas vezes a gente tem que combinar essa estratégia artificial. É o caso aqui também em relação ao frio. Então, eu posso usar o sol, mas em alguns momentos eu tenho que usar sistema de calefação e lareiras também para aquecer esse ambiente. Aqui eu coloquei o uso de radiação solar. Então, esse aqui é um memorial da cidade, em Curitiba, no Paraná, e a gente pode ver que ele tem essa exposição à radiação solar bastante intensa, bastante desejada em Curitiba. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, isso não daria certo. A gente ia criar um edifício estufa com um superaquecimento interno. Não ia ser bacana para os nossos usuários, ok? Aqui é uma imagem do software Análisis Bio, esse que eu citei, ele é gratuito, pode ser instalado para vocês. Essa aqui é a página inicial quando a gente faz o download e instala. Ele vai gerar os gráficos para vocês, que são as cartas bioclimáticas.
climáticas e os relatórios também para as cidades, tá bom? Então, quem quiser baixar, ele é leve, ele é gratuito, então dá para vocês rodarem em outras cidades do interior do estado, porque ele tem bastante dado climático de outras cidades, então vocês podem rodar aí para auxiliar em algum outro projeto de outra cidade também. E eu deixo aqui essa atividade para vocês fazerem. Então, eu deixo aqui uma residência, que ela está com vários erros de projeto. E a ideia é a gente testar soluções com essas estratégias arquitetônicas aqui. Deixa eu pegar o grifa-texto. Ventilação, inércia térmica e resfriamento evaporativo. Então, vocês vão tentar inserir nessa casa estratégias de ventilação natural. Então, eu estou dando a predominância do vento nesse sentido, tá? A predominância do vento na casa tá desse sentido, de leste para oeste. Então, com isso, eu quero que vocês melhorem a ventilação na casa. Pode alterar porta, pode alterar janelas de lugar, pode criar novas janelas, pode retirar janelas existentes, tá? Só não pode mudar os ambientes de lugar, porque senão é como se a gente demolisse a casa e fizesse do zero. Então, não pode mudar o ambiente de lugar. O que vocês podem fazer é criar janelas, criar portas e criar outras estratégias. Inércia térmica, por exemplo. A inércia térmica, ela é uma estratégia na qual eu vou ter que, talvez, aumentar espessuras, né? O resfriamento evaporativo, né? Ele é uma estratégia que eu posso criar microclimas para diminuir a temperatura e aumentar a umidade. Então, vocês podem trabalhar aqui por exemplo, no entorno dessa casa, né? O que vocês vão fazer de estratégias vai ser de cada um, as soluções que vocês vão dar, tá bom? Ventilação, presta atenção, que a ventilação ela tem que ser combinada com sombreamento. Lembram que as aberturas em Campo Grande, o ideal é a gente sombrear, tá? Então, quais dessas janelas vocês vão sombrear e com qual elemento vocês vão sombrear? Deixei aqui a nossa carta bioclimática para vocês lembrarem dela na hora de fazer a proposta, ok? Então, acho que é isso. Vou deixar aqui esse arquivo também da atividade em PDF para vocês poderem fazer a atividade, tá bom? E me entregar depois, posteriormente. Quando a gente pensa em arquitetura bioclimática, a gente ainda vai aprender a usar a carta solar, essas relações e os equipamentos, né? Alguns softwares de simulação, então a gente também vai aprender a mexer, um deles é o Analysis View, mas tem outros. No próprio Revit ou até mesmo no SketchUp, a gente também vai aprender a mexer em algumas ferramentas dele que ajudam nessa parte de análise solar, por exemplo. E aqui são algumas bibliografias que eu deixo como bibliografia recomendada para vocês, tá? Introdução à Ventilação Natural, esse livro é muito bacana. Arquitetura Sustentável, o Manual da Arquitetura Ecológica. Esse aqui é um livro que eu tenho desde 2013, desde o lançamento, muito legal. E esse aqui, Arquitetura e Clima, ele tá em espanhol. Mas ele é muito bacana também, porque ele tem bastante croquis, bastante exemplos. Então, são livros que vocês vão ter lá, como que eu uso essa estratégia de ventilação, como que eu vejo isso aqui em planta, em corte, né? Estudos de caso, esse aqui tem 11 estudos de caso bem-sucedidos. Então, são livros bacana para vocês aplicarem aí no projeto, tá bom? Então, é isso. Bons estudos aí para vocês e até a próxima.